essa palestra é uma palestra genérica, passa um pouquinho por essa história de Deep Web. Não sei se quem ouviu falar de Deep Web aí. Foi discutido, ótimo, então perfeito. Vai passar um pouquinho por isso aí, mas já foi discutido também, roteador Tor, Onion, essas coisas, tudo bem, ótimo. Então estamos bem e tal. Então eu vou tentar pegar mais conceitos da internet. Também tem um pedaço de domínios, também tem um pedaço de serviços que o Nick faz, que podem ser de utilidade para todos, por exemplo, estatísticas, coisas assim. Então eu vou ser mais ou menos rápido, vou tentar ser rápido na apresentação para dar mais tempo das perguntas serem feitas, né? A primeira transparência aqui serve só para comentar por que o mundo mudou do ponto de vista de comunicação com a internet. Quer dizer, por que se eu usar o Skype é mais barato do que se eu telefonar? Né? Por que eu posso mandar e-mail para algum lugar que é mais barato do que mandar uma carta? Né? Quer dizer, o que mudou drasticamente no processo? O que mudou drasticamente no processo é que na telefonia antiga, quando você ligava para alguém na Alemanha, né, a rede telefônica tem que achar um caminho entre você e a Alemanha, o cara da Alemanha tem que estar lá para atender o telefone, e na medida que os dois atenderam o telefone, esse canal fica reservado até o final da conversa. Então, se você não falar nada, você está pagando. Se você falar bastante, está pagando também. Se você tocar uma música, também está pagando. Quer dizer, aquele canal é reservado do começo ao fim da conexão. No caso da internet, a tecnologia é uma outra, chama tecnologia de pacotes. Na tecnologia de pacotes, o mesmo canal pode ser usado por muitas pessoas ao mesmo tempo, porque a comunicação é quebrada em pedacinhos e os pedacinhos vão se intercalando. Então não há ociosidade do canal. Se você mandar se abrir uma conexão FTP entre você e o sujeito da Alemanha, primeiro o cara não precisa estar lá. Claro, se for Skype ele precisa estar lá, senão não vai atender. Mas isso é quebrado em pacotes, os pacotes andam se intercalando nos canais. Isso gera uma economia de escala importante, além de outros motivos que não vale a pena explicar. Como isso aqui é mais voltado a domínios e outras coisas do tipo, eu botei algumas datas que tem a ver com o que nos interessa, né? A versão atual da internet, que roda um protocolo chamado TCP/IP, começou a rodar para valer em janeiro de 82. E ela fez 30 anos ano passado. 30 ou 40? 30, né? 30 ano passado, exatamente. O sistema de nomes de domínio que aquela explicou aí é quase tão velho quanto a internet, né? Nós nos conectamos à internet em 88. Na verdade não era a internet ainda, era uma outra rede que não precisamos entrar em detalhes, chamava Bitnet. E o domínio .br, em cima do qual se desenvolveu a árvore, foi registrado aí em 89. Então desde 89 nós temos o .br registrado e ele fará 25 anos ano que vem. Então podemos comemorar aí os 25 anos em abril do ano que vem. Muito bom. Debaixo, então, aqui eu já vou comentar coisas que depois eu posso economizar mais para frente. Para você registrar o BR em algum lugar, primeiro você teria que convencer alguém que você quer um domínio.br. Então isso não é assim que funciona. O pessoal da internet, quando criou a raiz, eles disseram o seguinte: o que será que existe aí de código que pode ser usado para regiões ou países ou o que for? Tinha uma tabela chamada ISO 3166, que era uma porção de códigos de 2 letras para países. Então, para o Brasil tinha o BR, né? Para a Suíça tinha a CH, que era a Confederação Helvética, né? E assim por diante. Então, quem cuidava do DNS pegou e reservou esses nomes todos, como eu falei com reservas, que às vezes nós também fazemos no Brasil, reservou isso tudo para dizer, quando aparecer a comunidade que vem do BR, eu posso entregar isso para quem faz a conexão dessa comunidade à rede. Então, quando nós pedimos o BR já existia, mas não estava usado por ninguém, e ele foi então delegado ao pessoal da área acadêmica que trabalhava com redes na FAPESP na época. Então, isso é delegar o BR. Por outro lado, quando você delega um domínio, dali para frente, né, o que você constrói no domínio é a responsabilidade de quem recebeu a delegação. Então, por exemplo, a gente tem COM.br, porque quisemos ter COM.br, podíamos ter CO.br, a Inglaterra tem CO, não tem M. Né? A Alemanha não tem isso, a Alemanha registra direto debaixo do DE. Então na Alemanha não tem segundo nível, o cara escreve, certo, alfa.de, ele não tem com.de. Né? Então a decisão de como você vai fazer essa divisão, se com segundo nível ou sem segundo nível, é uma decisão de quem recebeu a delegação, e você tem que tentar ser, digamos, sensato nisso. Né? Nós tivemos sorte de ter tomado decisões que foram constantes, estáveis, e eu acho que continua bem. Você não abrindo o segundo nível, você pode criar, por exemplo, alternativas. Quer dizer, o ADV.br só existe porque nós reservamos o segundo nível. Senão alguém teria registrado o ADV.br e seria o único ADV.br do Brasil. Com.br existe porque, para começar, com é a palavra-chave na história. Em suma, isso é detalhes do coisa, eu vou comentar mais para frente. Bom,
aqui tem um slide antigo só para mostrar aqui que em 94 a Embratel anunciou que ia dar acesso à internet para pessoa física. A Embratel era do grupo Telebrás, era uma empresa estatal e era a portadora, a carrier, né, a empresa de telecomunicação de longa distância do Brasil. Havia as teles que ficavam nos estados, Telesp, Telerge, Telemig, e a Embratel era, digamos, a grande portadora entre as teles e para o exterior. Então ela, depois de muito trabalho de convencimento, ela achou que valia a pena ligar a internet para usuários finais e fez uma chamada para os caras se cadastrarem. Isso durou algum tempo, depois saiu do ar, mas é o começo da entrada da área acadêmica. Eu não vou perder tempo com isso, mas a internet, ela, além daquela história de pacotes que eu falei, ela tem outras diferenças muito importantes em relação, por exemplo, às telecomunicações tradicionais. Nas telecomunicações tradicionais, os padrões são definidos por órgão central constituído das grandes empresas de telecomunicação e de governos, que é a ITU, né? International Telecommunication Union, ou UIT, se quiserem, União Internacional de Telecomunicações. A representante da UIT no Brasil é a Anatel, é um pedaço da UIT. Então, telecomunicações no mundo é definido, os padrões de telecomunicações são definidos na UIT. No caso da internet, não. Os padrões da internet são definidos por grupos de interessados em discutir padrões, que se reúnem 3 vezes ao ano, nesse negócio chamado IETF, Internet Engineering Task Force, e eles decidem aí quais são as melhores ou piores ideias, e a internet vai indo na base de consenso. Quer dizer, essa é uma grande ruptura em relação à geração de padrões da ITU, da ITU, né, e isso sempre vai dar tensão, e já está dando um monte de tensão, e quem lê jornais vê que tem um monte de brigas aí, e nós estamos num período complicado para ver se a internet consegue manter suas características ou seremos englobados pelas telecomunicações e passaremos a pedir licença para trabalhar na internet, etc. e tal. Uma outra coisa importante, aqui tem algumas características da internet que a gente tem que ter em mente. Então, primeiro que a internet é uma rede de ponta a ponta, quer dizer, o destino e a origem tentam conversar diretamente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, por vários motivos, até por falta de endereçamento IPv4, que está acabando, aparecem intermediários no meio da conversa. Um intermediário bastante comum é o NAT, Network Address Translation, que é uma máquina que você põe para poder reaproveitar números. Quando você põe intermediários entre a origem e o destino, algumas aplicações podem não funcionar. Então, o ideal para a internet original é que ninguém estivesse entre a origem e o destino, exceto, evidentemente, os equipamentos de roteamento. De forma que você tivesse um canal limpo entre origem e destino para mandar qualquer tipo de aplicação. Com o IPv6, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, essa possibilidade volta a existir, porque agora tem endereços sobrando no IPv6, então é capaz que você consiga voltar uma rede ponta a ponta. Mas tem sujeitos que gostam muito do NAT e vão querer usar NAT mesmo sem necessidade. Então, é um detalhe. A função básica da internet é pegar pacote de um lugar para outro. Ela olha o envelope e despacha pacotes. É isso que faz a internet como um todo. Não faz mais nada, exceto encaminhar pacotes. Então, essa função de encaminhar pacotes tem que ser a mais rápida e simples possível. Ela não pode entrar no mérito do que tem no pacote. Ela não vai abrir o envelope para ver o que tem dentro da carta. Ela tem que encaminhar as cartas pelo destinatário e remetente. Quer dizer, tem que olhar para onde a coisa vai e mandar. Aliás, o remetente nem devia olhar, porque o remetente não interessa. Interessa o destinatário para ver qual é o caminho para chegar lá. Então, a internet ela é muito simples no seu núcleo, porque essa é a forma que ela tem para poder crescer. Se ela fosse complicada, se ela tivesse que examinar, dizer, não, esta carta é mais importante do que aquela outra, isso eu devo entregar antes desse aqui, ela não teria condição de crescer, porque você gastaria uma CPU enorme, né, um processamento enorme em tentar botar inteligência naquilo. E seria uma inteligência eventualmente para o mal. Então a internet ela não faz nada de sofisticado no seu núcleo. Então, por exemplo, tivemos aí um caso de espionagem e quebra de sigilo. Você quer mandar um e-mail, quer garantir que esse e-mail chegue ao destino absolutamente seguro. Então, você combina com o seu colega que você vai criptografar. Então, você vai fazer isso, não a rede. A rede não vai te criptografar. Você vai ter que criptografar na sua máquina, mandar pelo correio, e ele vai decriptar do lado de lá. A rede não vai encriptar. A rede não vai garantir que você é o João e nem que seu destinatário é o Pedro. Ela não pode garantir essas coisas porque ela não tem como fazer isso. Então, qualquer coisa complexa que você quer na rede, você tem que jogar na borda, do seu lado. Você quer escrever de trás para frente, escrever com acento ou sem acento, você faz isso do seu lado. A rede não entra nesse mérito, ela despacha pacotes.
E como consequência dessa história de que ela despacha pacotes, vem as discussões, por exemplo, que envolvem parte do Marco Civil. Quer dizer, se ela despacha pacotes, ela tem que ser neutra em relação aos pacotes. Ela não pode dizer, não, despacho o pacote do João na frente do pacote do Pedro. Né? Ou se for uma carta, eu despacho, mas se for um pedaço de vídeo, eu não despacho. Ou dizer, não, eu posso passar tudo menos telefonia, porque a telefonia, eu tenho empresa de telefonia, o cara tem que usar telefone, não vai ficar usando Skype. Então, esse tipo de coisa não deveria ser permitida a quem simplesmente tem que despachar pacotes. Então, se a sua função é despachar pacotes, se você é a máquina do correio que pega o envelope e joga no escaninho certo, você tem que fazer só isso. Você não tem que dizer, não, esta carta é mais importante. Essa é o que a gente chama de neutralidade na rede. E é importante que essa neutralidade seja preservada. Finalmente, outra característica é que ela, em geral, cada pacote tem vida própria. Ele não sabe que esse pacote é o único que estava faltando de uma carta enorme, que não é melhor não jogar fora, porque senão vai ter que mandar de novo. Ele não sabe de nada disso. Cada pacote tem destinatário remetente, ele despacha e alguém no final, lá no fundo, vai juntar essas coisas aí. Só para aproveitar então e falar um pouco mais sobre isso, para ficar um pouco mais claro talvez. Qualquer roteador no meio da rede tem direito de jogar fora qualquer pacote que ele queira jogar porque a fila está entupida, ou porque ele está cansado, ou enjoou, ou qualquer coisa do tipo. Quer dizer, não há nenhuma... É claro, todo mundo tenta fazer o melhor. Mas digamos que você tem todos os pacotes indo para um determinado lugar e a fila já está do tamanho enorme. Você pode começar a jogar pacote fora. Quer dizer, o roteador pode jogar pacote fora sem problema nenhum, porque a rede vai se proteger com isso. Como é que a rede vai se proteger? Se você estiver usando o TCP, que é um dos protocolos em cima do IP, se você estiver usando o TCP... A origem e o destino vão ter que contar os pacotes para ver se chegaram todos. Então, eu estou fazendo o download da nova versão do Firefox. Eu não quero que venha faltando um pedaço, porque não vai rodar. Se vier com um bit errado, vai dar pau. Então, a versão do Firefox tem que vir absolutamente fiel à origem. Então, se os roteadores jogaram fora um monte de pacotes, eu vou ter que pedir que esses pacotes sejam retransmitidos. E isso vai levar um certo tempo a mais, dependendo de quantos pacotes se perderam e qual é o ruído da linha, etc. e tal. Mas eu garanto que quando acabou aquilo está perfeito. Agora, digamos que eu estou usando Skype. Evidente que quando eu uso Skype também tem pacotes. Né? E também pacotes podem ser jogados fora. O que você faz quando um pacote do Skype é jogado fora? Bom, se você mandar retransmitir aquilo, a conversa pode ter intervalos de segundos. Quer dizer, eu falo alô, até o alô chegar certinho do lado de lá, leva 10 segundos. Quer dizer, não dá para conversar, você não consegue conversar com um outro sujeito se o intervalo entre o alô e o olá é 10 segundos. Né? Então, no caso de coisas desse tipo, que são coisas em tempo real, existe um outro protocolo chamado UDP. Então, o TCP é um dos protocolos, mas é o mais conhecido. Você tem outro protocolo chamado UDP, UDP-IP, né, UDP sobre IP, em que o esforço é entregar o que der, entregar rápido e o que der. Se não deu bem, paciência. Mas está assistindo um show ao vivo, pela internet. O que acontece se a ligação estiver ruim? Começa a ter uns borrões, uns negócios, porque está perdendo coisa. Mas é melhor isso do que dizer, não, volte daqui a 2 horas que eu consegui recuperar os primeiros 10 minutos. Porque você não vai querer voltar daqui a 2 horas para recuperar 10 minutos. Então, a internet já tem essa característica de que coisas diferentes são tratadas diferentemente. Bom, aí cada máquina tem um endereço IP, já sabem, devem estar cansados de saber isso aí, e para não ter que lembrar endereço IP, são usados os nomes. Eu só vou ressaltar essa parte final aqui. Nome de máquina, em geral, está ligado à administração. Então, todas as máquinas que terminam em OAB devem ser da OAB. Né? Isso não quer dizer que estão em São Paulo. Podem estar em outro lugar, podem estar em Cotia, em Araraquara, pode ter uma máquina da OAB de São Paulo em Minas, eu não sei, quer dizer, o nome, o sobrenome indica que elas são da mesma administração. O que indica que elas estão em São Paulo? Quando elas têm números que são alocados em São Paulo, é como telefonia. Teoricamente, todos os Guimarães são parentes, mas os Guimarães que usam 011 estão em São Paulo, os que usam 021 estão no Rio. Então, números estão ligados à topologia e nomes estão ligados à administração. Bom, isso é uma coisa, digamos, histórica e romântica, quando John Perry Barlow escreveu um livro chamado, um artigo chamado A Declaração da Independência do Cyberespaço, dizendo que estamos criando um mundo onde não tem privilégios e nem preconceitos de raça, nem de poder econômico, um mundo onde não tem, todo mundo pode dizer o que acha, mesmo que seja muito esquisito o que ele está dizendo, etc. e tal, isso aquilo. Então isso está aqui porque isso faz parte, digamos, da ideia original da rede como foi. Quer dizer, a versão que existe que a internet nasceu com dinheiro militar é verdadeira, mas apesar de ela ter nascido com dinheiro militar, ela nasceu com um espírito muito aberto, porque os caras que se envolveram no processo eram acadêmicos. Então, e isso interessava também aos militares, porque eles queriam uma rede sólida. Então são coisas que não há teoria da conspiração aí. Muito bem, isso eu não vou seguir por aí, mas o resumo é o que eu falei, quer dizer, a internet é, na verdade, um monte de redes que voluntariamente compartilham protocolo e colaboram, existe software aberto,
A maioria das coisas que você usa na internet você pode encontrar uma versão aberta ou não. O software aberto foi criado por causa da rede, a rede ajudou a criar o software aberto e o software aberto ajudou a rede. Então são coisas que são sinérgicas. E os padrões da internet são padrões diferentes dos padrões de telecomunicações. Bom, essa é a minha visão específica de como a coisa foi. Quer dizer, saímos de uma rede que ligava computadores, na época os usuários eram o pessoal da academia, para uma rede que ligava indivíduos, né, quando começou correio eletrônico, grupos de news, né, terceiro setor, etc. e tal, para uma rede que oferece multimeios, aí entrou a web é uma coisa que entra depois, a web entra em 93, quer dizer, a web não é a internet, a web é um serviço. Da mesma forma que tem TCP, o DP tem HTTP, é um outro protocolo, é um protocolo que cuida das páginas web. O HTTP roda em cima do TCP, então ele garante que a página vai chegar certa, não vai chegar errada, vai demorar, mas vai chegar certa, né? Mas isso é um detalhe. E nós estamos numa fase agora em que todo mundo já viu que existe a rede, então todo mundo quer, de alguma forma, dar pitaco. Então a grande discussão agora é, vai ter regulação ou não, o governo quer o quê, quer controlar ou não, como será esse negócio daí para frente, e essa é a fase que nós estamos hoje. Em relação à tecnologia, o primeiro impacto é em cima dos que testam a nova tecnologia, a segunda leva de usuários é aquela que começa a substituir coisas antigas pelas novas, então você troca o correio normal pelo eletrônico, você troca o telefone pelo Skype, você começa a trocar coisas. E a terceira é de impacto profundo, onde você tem comunidades virtuais e o pessoal se ardimentando pela rede, é a fase que nós estamos atualmente. Bom, vou passar rápido de novo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode talvez levantar a mão para evitar que eu corra e perca o ponto. Quer dizer, se alguém achou que tem um ponto crítico lá, eu podia parar para não perder, senão depois a gente não lembra o que era. Como eu falei, a rede é uma rede que é colaboração voluntária de muitas redes, né, de milhares e milhares de redes, mas ela tem que ter alguma coordenação para não ser anárquica, né? Essa coordenação significa que eu não posso ter o mesmo número na minha máquina que ele tem, porque senão a rede não sabe como é que distingue a minha máquina da máquina dele. Eu não posso ter o mesmo nome que a máquina dele tem. Se eu me chamo Poli USP-BR, ele não pode chamar também Poli USP-BR, porque seria a mesma máquina. Claro que ele pode chamar Poli 2 USP-BR. Né? Então, como é que você faz isso? Então, essas coisas precisam ser coordenadas, né? Isso é o resumo do que eu falei antes, quer dizer, o nome indica aquilo que está procurando, o endereço indica onde aquilo está e uma rota indica como você chega até lá. As rotas são criadas na internet automaticamente, quer dizer, os roteadores, chamados roteadores de borda, cada sistema que compõe a internet, cada rede autônoma que compõe a internet tem uma beirada, uma borda. E nessa borda tem roteadores que falam com as outras bordas das outras redes. Esses roteadores de borda falam um com o outro e ele diz, olha, aqui dentro eu estou vendo esses números. Ele fala, aqui do meu lado eu estou vendo esses outros números. Quer dizer, eles comunicam e montam o que seria o mapa da rede. E a partir daí, com essas bordas todas ligadas uma na outra, se você quer ir para a Austrália, você vai descobrir que tem que passar da borda A para B, daí para outra, até chegar na Austrália. Isso é automático, não tem ninguém que defina rotas, né? Não é como um avião que tem que ter uma rota daqui para lá. A rota vai ser estabelecida pela conversa dos sistemas. E por isso que ela é muito sólida, porque se um daqueles sistemas morre, a rota vai ser rearranjada, porque as outras bordas vão dizer, não tem mais caminho por aqui, mas tem um caminho por aqui, né? Então o cara vai por aqui e chega no mesmo lugar, porque os roteadores se reajustam automaticamente. Se aquela rota que você estava querendo não responde mais, outros roteadores estabelecerão alternativas para ela. Bom, essa história de nomes, então, como eu falei, nada mais é do que uma lista telefônica onde você escreve um nome para obter um número. Para a rede funcionar, o importante é o número, né? A rede não está nem aí com o nome. Mas o nome é importante para você lembrar, que você não vai escrever o número do Globo com, por assim, ver um jornal, Estadão Conversa, você não vai escrever o número, você não tem a menor ideia qual é o número. Então você escreve o nome e alguém traduz para número. Essas listas telefônicas, entre aspas, que traduzem nomes para números, eles começam com aquele pessoal de nível mais alto, o BR, por exemplo. Onde está o BR? Você quer mandar alguma coisa para alguém que termina em DE, em Alemanha. Onde está isso aí? Então, alguém tem que preservar a cabeça das listas telefônicas. A cabeça de cada lista telefônica está escrita nesses servidores raiz. Então, o servidor raiz é o lugar onde cada lista telefônica de um domínio, do BR, do DE, do COM, do NET, lá está a cabeça desse negócio. Então, você vai lá para ver a quem você pergunta para saber como chega lá. Qual é o número final. Então eram inicialmente 13 esses servidores raiz, e aqui estão quais eram
os servidores raiz, ainda hoje é assim. A função desse slide é mostrar que tem uma grande variedade. Aí vocês olharem, tem empresas que são comerciais, esses verdes aí são comerciais. Você tem empresas puramente acadêmicas, aí o azul aí, Maryland, a Autonômica do Japão, o RIPE, são acadêmicas. Você tem ONGs, tá certo? E você tem o governo americano, NASA, Departamento de Defesa, é o governo americano. Então, o pessoal que compunha esses servidores raiz vem de todos os lugares. E esse pessoal opera um negócio desse sem contrato, sem nenhum tipo de vínculo. Eles operam porque eles fazem isso desde o começo e acham muito bom fazer e funciona assim. É claro que, se você olhar a distribuição desses 13 aqui, está muito ruim, né? Você vê que tem na região de Reston, na Virgínia, tem 6, A, C, D, G, H e J. Tem 2 em São Francisco, 2 em Los Angeles, 2 na Europa, em Londres e em Estocolmo, e 1 no Japão, né? Então isso daria a impressão de fragilidade e daria uma impressão de má distribuição. Mas, por sorte, existem um monte de espelhos desses servidores. Então, o Brasil, atualmente, é o segundo país que tem mais espelhos de servidor raiz no mundo. Se vocês olharem aqui a costa do Brasil, nós temos um mar de servidores espelho, então fiquem sossegados que o fato de só ter 3 espelhos, de 3 raízes, né, isso não quer dizer que estamos correndo nenhum tipo de risco, né? Quer dizer, se todas as comunicações do Brasil com o mundo se cortarem, nós vamos poder continuar funcionando no Brasil, porque a gente tem a cabeça da lista telefônica acessível, porque está guardada nos servidores raiz espelho que nós temos aqui. Então, você não precisa consultar ninguém de fora do país para resolver um domínio que termina em BR. Teria que fazer isso nesse caso anterior. Nesse caso anterior, você teria que consultar... bom, agora eu fui embora. Nesse caso anterior, eu teria que consultar o pessoal de fora, né? Nesse caso aqui, se o Brasil perdesse toda a comunicação com o mundo, o BR não funcionaria. Por quê? Porque você não sabe onde está o BR. Não tem ninguém apontando para o BR. Você perdeu a lista telefônica do BR, porque a cabeça dela estaria num desses servidores raiz. Nessa circunstância aqui não, porque você tem um monte de outras... Nunca aconteceu isso, quer dizer, nunca os servidores raiz saíram do ar, desde o começo da internet, mas sempre existem aí riscos e tudo mais. Bom, esse é um pouquinho aquela história que eu falei dos novos domínios. Eu não vou, de novo, perder tempo nisso, mas existe uma discussão complexa, né? Quer dizer, é bom que você tenha uma única raiz ou é bom que tenha várias raízes, né? Eu acho que é bom que tenha uma raiz só, porque se você tiver várias raízes, digamos, tem 2 raízes. Então você tem o BR na raiz A e você tem o BR na raiz B, e são diferentes. Então, sei lá, Ford com BR na raiz A aponta para Ford. Ford com BR na raiz B aponta para Harrison Ford. Quer dizer, não é uma boa ideia. Quer dizer, a ideia é porque mesmo se você tiver 2 raízes, então, competindo, você devia ter uma raiz que ligasse as duas. Então, essa é uma discussão longa e tem gente que acha que a raiz devia ser aberta e devia ter tantas raízes quanto você quisesse, e outros acham que é melhor manter uma raiz só. Isso já falei, vou deixar mais para lá. Sobre privacidade, segurança e controle, isso aqui é um pedaço aí menos ligado a hoje, mas agora está crítico, né? Precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Quer dizer, segurança não é diretamente ligada à privacidade e a internet é uma rede de controle, né? Então, o que significa essa frase aí? Ao contrário do que se imaginava popularmente, né, no começo dos tempos, que na internet você faz e ninguém sabe o que você fez, deixou de fazer, que você pode ser anônimo, né? Isso é completamente errado. Por que completamente errado? Porque na internet, para você entrar, o seu número tem que ser reconhecido. Você não pode entrar com um IP que não existe. Quer dizer, você não pode entrar com uma rota que não te leva a lugar nenhum. Você, para entrar na rede, você tem que atender a um protocolo, uma liturgia. E essa liturgia, para você entrar na rede, permite que saibam tudo que você faz. Quer dizer, tudo que você navega, tudo que você pode ler ou não, potencialmente pode ser monitorado pelo pessoal do meio do caminho que te deu acesso, né? Então, por exemplo, você entra por um provedor de acesso, toda vez que você escreve um URL, ele podia guardar aquilo, né? O que é muito ruim para a sua privacidade. Então, uma das coisas que eu vou já falar agora, mais para frente pode ser de novo, mas privacidade, e aí temos uma discussão complicada com as teles que acham outra coisa. Privacidade é uma coisa que depende do contexto, né? Então, se eu estou na Amazon comprando livros, é razoável que a Amazon me reconheça e diga, voltou de novo você, etc e tal, tem umas ofertas para você, etc e tal. Por quê? Porque eu sou cliente daquilo lá. Eu tenho uma transação comercial, eles têm que saber qual é o meu endereço, vão mandar livro para minha casa. Eles têm que saber qual é meu cartão de crédito, para não ter que escrever a cada vez o número toda vez, né? Então, a privacidade entre eu e um provedor de serviços deve estar ligada ao serviço. Se eu for num banco, o banco não vai te atender anonimamente. Quero aí um dinheiro, quem é você, né? Então, o contexto de transação é um. O contexto de acesso, a tele que te dá acesso, o provedor que te dá acesso, te leva à rede. Então, a equivalência que eu fiz e deixou eles meio bravos é a seguinte, quer dizer, eu quero ir a uma pizzaria, eu vou pegar um táxi.
o táxi tem que me levar à pizzaria. Chegou lá, eu saio do táxi. Ele não vai querer saber o que eu vou comer, você prefere com chile, você prefere... Isso não interessa ao motorista de táxi. Você vai querer com tomate ou sem tomate, isso interessa ao cara da pizzaria. Mas se o taxista souber que eu prefiro pizzarias de um determinado tipo ou de outro, ele poderia fazer algum dinheiro vendendo essa informação ou tentando me jogar alguma propaganda adequada. Se o cara sempre sai comigo para comprar sapatos, então talvez eu tenha um sapato aqui para mostrar para ele, ou coisa assim. Quer dizer, e aí eu acho que é uma privacidade violada. Quer dizer, você passou do ponto, porque o contexto do provedor de conexão é te conectar à rede, não é saber o que você faz. Então essa é uma discussão complicada que pode ser esticada bastante, se vocês quiserem. Vou deixar por conta de vocês. Mas esse aqui sobrou aqui, mas fica aí de qualquer forma. Onde é que está? Isso aqui é o seguinte, é só para lembrar, porque o pessoal de direito é muito cultor do idioma e, em geral, temos grandes contribuições na área de literatura feita por pessoal da área de direito. E atualmente a moda é chamar tudo de cyber alguma coisa, né? Cybercrimes, cyberespaço, cyber diabo 4. Até os americanos usam isso direto. A palavra cyber é uma palavra que significa controle. Aqui o cara que inventou a palavra, cibernética, é esse sujeito aí, Norbert Wiener, já falecido, e esse livro acho que é de 48. Ele era um pesquisador do MIT. Então, cybernetics, lá embaixo está escrito o que é control and communication entre homens e máquinas, entre animais e máquinas. Então, cyber significa controle, né? Então, o que esse Paul Pangaro faz aí é fazer uma alusão irônica, dizendo que de tanta gente chamar isso de cyberespaço, vai aparecer alguém que vai nos controlar no processo, porque a palavra significa controle. Quer dizer, nós estamos chamando chuva aí, tá certo? Bom, avançando então. Evidente que a rede nos traz uma opção de problemas, né? E aí eu comento um deles, que é a história do spam, né? Vocês recebem spam aí de monte aí. Quem recebe spam aí? Ninguém recebe spam. Tem spam. O Brasil era o segundo país que gerava mais spam no mundo. E isso nos deixou bastante chateados e fomos verificar por que o Brasil gerava tanto spam no mundo. Aí botamos máquinas para coletar todo o spam que passava, etc. e tal, e fizemos uma análise estatística complexa daquilo e descobrimos que 95% do spam que o Brasil mandava para o mundo estava escrito em mandarim. Então, é claro que a gente tem um bairro aqui oriental e tudo mais, mas imaginar que esse pessoal gerasse tanto spam para mandar para a China é pouco provável que fossem eles os culpados. Então, o que acontece? A internet, como eu falei, é uma rede de colaboração. Então, essa máquina aqui, qualquer máquina aqui, ela tem TCP/IP instalado e tem portas, né? A porta 25 dessa máquina, se eu chegar para ela e falar, porta 25, manda esse e-mail para mim, né? Ela vai mandar, porque a porta 25, teoricamente, chama Simple Mail Transfer Protocol. É uma porta que atende a um pedido de mandar e-mail. Então, se eu pegar uma máquina qualquer e dizer, passa isso aí para mim, ela passa, né? E as portas 25 das máquinas brasileiras, até quando a banda larga começou a se espalhar aí com conexões metropolitanas, estava aberta. Então, o pessoal que descobriu que as máquinas brasileiras eram belos carregadores de correio gratuito, né, mandavam um e-mail aqui para multiplicar por 10 mil e voltar para a China ou para onde eles quisessem, porque era mais fácil, eles ficavam não expostos a eventuais sanções. Então, nós éramos simplesmente mulas carregando spam para fora do país. Então, qual foi a ideia? A ideia foi, esse é um problema técnico, vamos resolver tecnicamente, vamos fechar a porta 25. A porta 25 não precisa estar aberta. Você tem outra porta, a 567, que também funciona para mail, mas pede password. E o cara da China não sabe qual é o seu password. Quer dizer, é pouco provável que aí a exploração do spam fica muito difícil. Ele vai procurar outros caras que têm a porta aberta. Você pelo menos saiu da linha de fogo. Então, com essa mexida aí, só essa mexida de fechar a porta 25, nós saímos de segundo para 25º. 25º é bom, é do tamanho do Brasil, até é melhor. O Brasil devia ser 10º por aí. A gente tem 25º spam porque fechamos a porta 25. Então, a primeira abordagem. Se a tecnologia nos trouxe problemas, vamos ver se ela consegue amenizar ou até resolver eventualmente. Se ela não conseguir resolver, é melhor então você treinar os usuários também, tem que treinar também, para evitar que eles caiam no golpe de um spam, no golpe do cara da Nigéria, que tem $1 milhão para te dar, etc. e tal. Então essa é uma outra coisa que isso não tem como evitar, você tem que treinar e educar as pessoas. E se nada disso der certo, você pode eventualmente ter uma lei para pegar o cara da Nigéria e dizer, olha, você violou a lei XY aí. Esse é um slide antigo, de 93, que fez muito sucesso no mundo.
que tem uma charge, né? Tá? E aí tem dois cachorros, né, conversando, um deles está usando o computador, e o cachorro de cima fala por debaixo, olha, a internet é muito legal porque ninguém sabe que você é cachorro, né? Tá digitando lá, então você pode trabalhar aí que ninguém sabe que você é um cachorro. Só que em 2013, né, todo mundo sabe que você é um cachorro. Mais que isso, sabe que tipo de ração você come, qual é a sua raça, se você toma banho uma vez por mês ou não, em suma. Quer dizer, a coisa mudou. Então, hoje você não consegue mais se esconder, porque, evidentemente, não é verdade que ninguém sabia que você era um cachorro, que ninguém estava interessado em saber que você é um cachorro. Hoje, com a quantidade digamos, de dinheiro feito por propaganda, por dados pessoais, etc., todo mundo quer saber se você é ou não um cachorro. Então, o que mudou aí foi o interesse pelos dados pessoais que não existia em 93. Muito bom. Isso eu falei rapidamente no começo, o IPv4 está acabando, quer dizer, os números que nós tínhamos, é como telefonia, você ganhou um 9 a mais no celular, por quê? Porque não tinha mais número de celular em São Paulo, você tem que botar um número a mais. Só que na internet é um pouco pior, porque ao você botar a nova versão de números, ela não é compatível com a anterior. Quer dizer, não é botar um 9 a mais, se bem que quando você botou um 9 a mais também não é compatível, você não pode trabalhar com um 9 ou sem o 9. Ou você trabalha com o 9 ou você não trabalha, porque sem o 9 não vai funcionar mais, né? Na internet também você não vai conseguir se expandir mais em IPv4, porque não tem mais endereço IPv4. Então você vai ter que usar IPv6. Só para olhar aqui, o IPv4 dá mais ou menos esse número aí, 4 bilhões de endereços, e está esgotado. E o IPv6 é um número que não dá para pronunciar, esse negócio aí, que, né, 1 trilhão de buzilhões, etc. e tal. O IPv6, o menor pedaço que você ganha de IPv6, o menor pedaço, quer dizer, o pedaço para usuário individual é maior que todo IPv4. Então você vai ter alguns bilhões de endereços para uso pessoal. Você pode dar um IP para cada fio de cabelo seu, ainda vai sobrar IP. No meu caso vai sobrar bastante na cabeça, mas pode faltar em outros lugares. Uma coisa que apareceu nos anos 70, 65 aqui, o Moore foi o cara que inventou a Intel, um dos criadores da Intel. E ele viu que a tecnologia ia bem, ele falou, olha, a tecnologia vai dobrar mais ou menos a cada 18 meses a capacidade de um equipamento. Então, a cada 1 ano e meio, né, o seu micro, você pode comprar um outro pelo mesmo preço que é 2 vezes mais rápido, né? E isso se imaginou que ia durar um certo período, depois não ia dar, porque você não pode a cada 1 ano e meio dobrar aquilo lá, uma hora vai bater no teto. Mas a verdade é que desde 65 nós estamos vendo isso aí valendo ainda. Quer dizer, se vocês olharem aí, isso implica em aumentar 10 vezes em 5 anos, 100 vezes em 10 anos, 1000 vezes em 15 anos. E está aguentando o rojão, né? As velocidades dos anos 70 eram kilobits, dos anos 80 e 90 eram megabits, que é 1000 vezes mais. A partir de 2000 é gigabits, que é 1000 vezes mais. E agora nós estamos na região do terabit, que é 1000 vezes mais. Quer dizer, a coisa continua, graças a Deus, indo bem e pelos preços equivalentes aos antigos kilobits dos anos 70. Quer dizer, a lei de Moore está valendo, que é uma coisa boa para nós. Bom, isso eu não vou, vocês já viram, então, já viram, só o conceito vocês entenderam, quer dizer, a parte da web profunda é aquela rede que não é mapeável, então a base de dados dos processos do tribunal XY, o Google não mapeia, não tem como mapear porque estão escondidos atrás de uma base de dados. E tem coisas também que os caras não mapeiam porque não é para ser mapeado. Então, as coisas que não são mapeáveis ou que não são acessíveis pelas URLs são a chamada Deep Web. Por que a Deep Web ficou interessante agora? Porque, primeiro, tem gente que quer escapar do radar dos que monitoram a rede. Segundo, porque tem gente que quer de fato ser anônima. Existe uma chance maior de ser anônima usando a Deep Web, né? Então, tem gente, tem até dinheiro aí, né? Como é que chama? Netmoney? Não é qual é o nome do dinheiro? Esqueci o nome aí. Como é que é? Bitcoin. O dinheiro é Bitcoin. Então, tem até dinheiro nessa coisa, você pode comprar e ganhar em Bitcoins, que você evidentemente não converte em dinheiro, depois você usa isso para outra coisa, etc. e tal. Em suma, isso para essa Deep Web existem navegadores que, botei entre aspas, porque não são realmente navegadores, são equipamentos específicos para isso, né? O mais comum é esse Tor, né? Que é o The Onion Router, né? O roteador cebola. Eles chamam de cebola porque, na verdade, a rede é feita de várias camadas e você está tentando entrar nas camadas de dentro. Além da cebola, também tem o alho aí, o I2P, que é o Garlic Router, que é um negócio na Alemanha, mas não vem ao caso. Então aqui tem até um documento, se quiserem baixar esse FTP Registro BR, eu vou deixar, evidentemente, a coisa aqui depois, e ali tem especificações de como é que funciona ou não funciona, etc. e tal. Para que serve esse negócio do Deep Web? Como eu falei, o Deep Web, primeiro, existe porque existem coisas que não estão na web, e aí eu vou aproveitar para fazer um parênteses também. Um monte de fraquezas e de inseguranças que a gente tem na web se deve ao fato de que empresas, né, instituições, né, põem coisas na rede que eles tinham dentro do seu escritório
simplesmente deixam ser acessível pela rede para que os funcionários possam acessar da casa deles, né? Essa é uma péssima estratégia, porque você dentro de uma empresa está protegido pelo guarda da porta, pelas 4 paredes, pela recepcionista, etc. e tal. Se você põe isso na rede, é você e aquele monte de gente na internet que está interessado em quebrar coisas que poderiam eventualmente acessar aquilo. Então, uma das coisas que eu sempre lembro é o seguinte, quer dizer, boa parte das encrencas que nós temos, o cara desligou o sistema elétrico do país X, o cara afetou a distribuição de água da cidade Y. É porque a distribuição de água, que antes era feita por registros manuais ou coisa assim, ou que era feita por computadores fechados em salinhas, passou a ser feita remotamente pela rede, sem se tomar cuidado de que essas coisas agora estão expostas a um número muito maior de candidatos a usá-las, né? Tanto que documentos do Pentágono vazam, tanto que um monte de coisa vaza. É claro que nem sempre é, digamos, falta de tomar cuidado. Às vezes os caras são bons mesmo e quebram. E sempre a parte mais frágil da segurança é o ser humano, né? Alguém vai acabar vazando alguma coisa. Mas eu queria dar essa chamada, porque a gente tende a colocar tudo na rede, e é muito bom agora com nuvem, etc. e tal, isso, aquilo. Mas tudo isso tem... como diria o Vicente Mateus, é uma faca de 2 legumes. Então precisa tomar cuidado com o efeito do segundo legume. Aqui esse DuckDuckGo, por exemplo, é um buscador tipo Google. Na verdade acaba indo no Google, só que não diz quem é você. Porque é evidente que se você vai com a sua cara e coragem buscar coisas, e se alguém está monitorando que esse sujeito está interessado em produtos químicos, está interessado em não sei o quê, em fitilhos, em latas, pode chamar algum tipo de atenção. Então, às vezes alguém quer procurar coisas e não quer que o mundo saiba o que ele está procurando, né? Eu não estou dizendo que o que você procura no Google está disponível, mas certamente a Google tem esse registro do IP que entrou e pode, se quiser, e ela tem estatística de quais foram as palavras mais buscadas, o pessoal procura mais isso, procura mais aquilo, quer dizer, essa informação existe. E se você a procura com a sua identidade real, alguém pode amarrar uma coisa na outra. Pelo DuckDuckGo, por exemplo, você vai anonimamente para fazer buscas, né? Bom, avançando aí um pouco mais, indo já na direção do final, quando a gente fala de internet, a internet é um ecossistema complicado, né? Ele tem a parte física, que são as telecomunicações, a Anatel, ITU, esses que existem na área de telecomunicações e que eventualmente querem subir para níveis mais altos. Depois tem a parte de nomes e números, depois tem modelos de negócio, interações sociais, serviços de grupos de pressão, etc. E tal, isso, aquilo, não pretendo, mas quero mostrar só que essa exatamente é a história do Onion, quer dizer, eu falei até Onion por causa disso, aqui tem várias camadas uma sobre a outra aí. E aqui tem um mapa que a Internet Society fez do que seria o modelo de governança da internet. A Internet Society é uma associação sem fins de lucro que tem um capítulo no Brasil, na qual o Dr. Vitor Hugo é parte da diretoria, é um membro da diretoria, e a Internet Society trabalha juntando as pessoas interessadas em assuntos de internet para protegerem a rede, para montarem grupos de discussão, etc. E tal. E aí tem aí como ela acha que é a governança da internet envolvendo todos os setores. Em algum lugar tem telecomunicações, mas tem muito mais do que isso. Tem usuário, segurança, capacity building, quer dizer, treinamento, etc. e tal. Bom, daí eu cito uma frase do pai da internet, esse de fato é um pai da internet, o Vint Cerf, que escreveu o TCP/IP, dizendo que exatamente por causa desse esquema aqui de ecossistema, a internet espelha exatamente a sociedade. Então, ela tem as coisas boas e as coisas ruins, né, que a sociedade tem. Agora, se você olha para aquele espelho que a internet e não gosta do que está vendo, não adianta quebrar o espelho. Quer dizer, o espelho só reflete a natureza real da sociedade naquele momento. Então, o moral disso aqui é que você não deve ir contra a rede. É um dos mandamentos do decálogo que o CG fez. É o 7º mandamento, dizendo a rede não é culpada, a rede é inimputável, não é culpa da rede que alguém te fraudou. A rede está lá, a rede é um ambiente, quer dizer, você tem que pegar o cara que te fraudou e ir em cima dele e não da rede em si. Não adianta quebrar o espelho porque você não gostou do que aconteceu. Uma outra coisa que tem que ter sempre em mente, esse é o mesmo sujeito que escreveu aquela declaração de independência do ciberespaço, é um sujeito que trabalha no Electronic Frontier Foundation, que é uma fundação norte-americana muito ligada a liberdades civis, etc. e tal. E ele diz, olha, não inventem moda, porque na internet só funciona o que for global, né? A internet não tem fronteiras, então não tem a internet de São Paulo, né? Tem a internet em São Paulo, tanto que o comitê gestor chama-se Comitê Gestor da Internet no Brasil e não do Brasil, né? Não tem a internet do Brasil. Porque você não vai fazer uma cerca em volta do Brasil e dizer que a internet do Brasil está dentro dessa cerca, né? A internet não foi feita para ser cercada desse jeito. Agora, é claro que cada localidade tem suas leis, seus costumes, etc. e tal, e tem que respeitar. Mas a rede em si, tecnicamente, só funciona globalmente, ela não funciona fisicamente limitada.
Quem cuida da governança do nível de nomes e números é o ICANN, não vou perder tempo com isso, é uma organização nos Estados Unidos sem fins de lucro que cuida de nomes e números, ela distribui números para regionais que distribuem para os usuários finais ou para os países, e ela cuida da raiz, aquela raiz de nomes, ela é que cuida da raiz, tá certo? Ela que gerou aí essa história de corrida para novos nomes, é o ICANN que fez isso. Além do ICANN, existe um outro fórum muito importante, que é mais raro, porque é uma vez por ano, a ICANN é 3 vezes por ano. Então, vai ter agora um embale, pelo menos diziam que ia ter, tem certos ruídos a respeito, mas teoricamente vai ter um embale na Indonésia, é o 8º, é uma vez por ano. Até eu acho que não vai ter mesmo, pode ser que não tenha, ninguém sabe. Nós tivemos um no Rio, que foi o segundo IGF, e é provável que a gente consiga que o 10º seja aqui, tem candidatura brasileira para 2015. Então, se for aqui, vocês saberão e poderão acompanhar e participar. Bom, no Brasil, a governança é tocada pelo CGI, Comitê Gestor da Internet no Brasil, né, que tem como funções cuidar de nomes e números no Brasil e, né, fazer programa de pesquisa e desenvolvimento, estudos, recomendações, proposições de normas, mas não é órgão regulador. O CGI não obriga ninguém a fazer nada. Nós sugerimos fechar a porta 25, nós não mandamos ninguém fechar a porta 25 e quem não fechou não foi condenado a coisa nenhuma. Feche se você quiser. Mas a gente está dizendo, olha, é ruim para você não fechar, é ruim para as operadoras que gastam banda à toa mandando um e-mail para a China que não precisava, é ruim para todo mundo, é ruim para você que acaba tendo um cavalo de Troia que entrou junto com um spam qualquer e vai infectar a sua máquina, vai ficar monitorando seu teclado e coisas assim. Então, a gente sugere bons procedimentos e adota-se os que quiserem ou não. A composição do CG, só muito rapidamente também, é maioria não governo, né? Você vê aí tem 9 do governo e tem 12 que não são do governo. Nós estamos no meio de um processo de eleições para os representantes do lado azul aí, que vão ser eleitos pelas devidas comunidades. Então, 4 virão do terceiro setor, 3 virão do setor acadêmico, 1 virá do setor usuário, outro do setor de bens de informática, um de provedores de infraestrutura e outro de acesso de conteúdo. Esse é o decálogo que comentei algumas coisas. A gente fez esse decálogo exatamente depois da história da Carolina Dickmann. Depois da história da Cicarelli. Porque é importante dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito do ponto de vista de conceito da internet. Por exemplo, não tem sentido você tirar o YouTube do ar porque tem um vídeo ruim lá. Né? Tem 300 milhões de vídeos bons. Você está prejudicando todos esses porque tem um ruim. Né? Não parece razoável. É que nem vem muito contrabando do Paraguai, então vamos dinamitar a rodovia que vai até o Paraguai para não vir contrabando. Sim, mas também vem carros de pessoas. Quer dizer, não é por aí que você controla o mal feito. Você tem que controlar indo diretamente em cima de quem fez, se é que há o mal feito. Eu não entro no mérito do que é ou que não é. Então aqui tem os 3 primeiros: liberdade, governança e universalidade, aí diversidade cultural, inovação. A inovação é muito importante no seguinte sentido: nós gostaríamos que os brasileiros e as empresas brasileiras e as startups e o empreendedorismo pudessem competir. Na internet você não tem muita dificuldade de competir. Você não precisa de grande investimento. Se você montar uma TV para competir com a Globo, você precisa arrumar um prédio, uma licença da Anatel, antenas caríssimas, você não vai conseguir fazer isso. Mas se você quiser botar um sítio na internet que faz vídeos, com um iPhone e 3 ou 4 pitacos, você faz aquilo lá. Quer dizer, a barreira de entrada da internet é baixa. Se você tiver uma boa ideia, de repente você consegue, né, ajudar a colocar o país no cenário internacional. Quer dizer, as grandes empresas de internet surgiram de garagens, aquela velha história aí de como é que a Apple surgiu, como é que surgiu o Microsoft e tudo mais, surgem de iniciativas de pessoas que têm criatividade e, evidentemente, competência para fazer isso aí. Então é importante que você não crie entraves, que você não crie licenças. Né? Eu falei da TV, você além de pagar tudo isso, você tem que conseguir uma licença para a TV, porque precisa arrumar uma banda de espectro onde você possa colocar seu canal. Isso é um recurso escasso e complicadíssimo. Na internet isso não tem nada escasso. A grande jogada da internet é que a internet é a economia onde não há o escasso, quer dizer, nada é mais caro por ser escasso. Pelo menos não devia ser, né? Porque é tudo bit, você pode duplicar bit à vontade. Quer dizer, não há nada que você... Um livro em papel é um bem escasso. Se eu quiser 10 mil livros em papel, eu preciso arrumar 10 mil quantidades iguais de papel, com capa, imprimir com tinta, etc. e tal. Se eu quiser tirar 10 mil cópias de um arquivo na internet, provavelmente é muito mais fácil e não gasta nenhum tipo de recurso. A rede tem que ser neutra, como eu falei, tem que ser não culpada, a rede é não culpável, é evidente que vocês é que entendem disso, eu não entendo o que é culpável ou não culpável, mas essa é a visão a partir do conceito da internet. Essa parte, evidentemente, tem que ser tratada pelos advogados e pelos juristas. A rede tem que ser estável, tem que respeitar padrões, e o ambiente legal e regulatório, quer dizer, se houver um ambiente desse tipo, tem que ser de forma que não impeça a dinâmica, não impeça... O Twitter, o que era o Twitter 4 anos atrás? Ninguém usava, existia, né? De repente virou uma febre, porque todo mundo achou ótimo, né?
Então a rede escolhe quem vai bem e quem vai mal, mas você tem que ter o direito de jogar a sua ideia lá. Se a sua ideia for boa, vai ser um sucesso. Se a sua ideia for ruim, vai morrer. Né? Como acontece com várias ideias aí, ou às vezes não é porque é ruim, mas porque vem antes da hora, ou porque é muito pesada. Né? Eu me lembro daquele Second Life, por exemplo, que foi um furor quando apareceu o Second Life, etc e tal, mas acho que perdeu um pouco força. Não sei de ninguém que usa o Second Life. Alguém usa o Second Life, hein? Alguém sabe o que é o Second Life? Isso, olha, tá vendo? Mas não usa, usa? Não usa. Então. Mas teve furor. Quanta gente falou, agora meu avatar, meu não sei o quê. Teve um cara que eu conheço que abriu, inclusive, banca de jogo do bicho no Second Life. Você tinha um lugar, você podia fazer uma fezinha para ver se ganhava ou não. Mas ele está em Portugal atualmente. Bom, o jeito do CGI trabalhar, o CGI é um comitê, ele não tem pessoa jurídica, ele não tem CNPJ, ele não tem braços, né? Ele tem cabeças. Né? Os braços do CGI é o NIC, é onde eu trabalho. Né? O NIC faz as coisas que o CGI quer que sejam feitas. Né? Então, o que é o NIC? O NIC é um negócio que recebe dinheiro do registro. Né? Vocês sabem que o registro custa R$30 por ano, e nós temos 3.300.000 registros, alguns são grátis, outros são R$10, tem variações aí, mas a grosso modo essa é a receita, R$30 vezes 3 milhões de qualquer coisa, 100 milhões de reais por ano é a nossa receita do registro. Desses 100 milhões, parte disso é gasto com o próprio registro. Você tem que manter o BR funcionando. O BR tem servidores em Brasília, no Rio, em São Paulo, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Coreia. Então nós temos vários servidores que têm que ser mantidos, custam caro, né? Fazer banda, aguentar ataque de negação de serviço. Nós temos que ter uma banda 30 vezes o que a gente usa normal, porque nós temos ataques de gigabits por segundo e precisamos resistir, né? Senão o BR cai do ar. Então tudo isso aí gasta bastante recurso, mas sei lá, 30%, 35% do que recebe. Sobra dinheiro. E o dinheiro que sobra, então, é aplicado em outras iniciativas, como, por exemplo, o Centro de Pesquisas, que é o CEPTRO, o Centro de Segurança, que é o CERT, o de Estatísticas, que é o CETIC, e o escritório do W3C no Brasil, que é o W3C. Então, passando rapidamente, o registro é o que recolhe o recurso a partir do BR, distribui números de IPv4 e IPv6, faz um negócio chamado DNSSEC, que não precisamos se preocupar com isso agora, e debaixo dele, com esse dinheiro, a gente alimenta o CEPTRO, o CETIC, o CERT e o W3C. Aqui um pouco melhor o que faz o registro, né? Registrar nomes, ele também tem que fazer a publicação do nome, quer dizer, que o nome que você cria, a cada 15 minutos nós trocamos a base da raiz da lista telefônica para dizer quais são as novidades. Se você criar um site agora, daqui a 15 minutos ele começa a andar pela internet. Se você criar ele agora, ele não vai ser reconhecível por alguém na Alemanha. Mas daqui a 1h30, 2 já é reconhecível. Então, daqui a 1h30, 2 o seu site vai poder ser usado, porque ele, a cada 15 minutos a gente republica o DNS brasileiro. Por outro lado, só para aproveitar e fazer um comentário, se por algum motivo você escreveu o número errado, quer dizer, você fez uma tradução errada de nome para número, era 110, 12, 12, você fez 110, 12, 13, isso foi divulgado desse jeito errado. E quando você mandar consertar, isso vai levar um tempo também, porque quem anotou o nome errado está usando o nome errado. Quer dizer, esses nomes têm validade. Em geral, a validade é por volta de um dia. Então, quem pegou um dado errado, ele vai ficar com ele errado por um dia, porque ele só vai se lembrar de pedir um refresh daquilo quando acabar o prazo de validade. Então, cuidado para não fazer atribuições erradas de nomes e números, porque se você fizer uma atribuição errada no DNS, isso vai gerar um erro de acesso ao seu sistema, que quando você descobrir que está errado e consertar, não vai consertar na hora. Tá certo? Bom, isso é como funciona a delegação, não vou perder tempo, a delegação do BR está aqui. Esse é o crescimento dos registros brasileiros, começa a diminuir o ritmo de crescimento. Esse ano não estamos crescendo com aquela energia também. Também não é infinito isso daqui, você não vai ter 1 trilhão de domínios, tá certo? Você vai, paciência. Né? O que falou a Kelly, o primeiro que chega é o primeiro que é atendido. Nós temos, alguém perguntou, não sei se ela chegou a falar, nós temos todo mundo que registra, pelo fato de ter feito um registro, ele tem que dar o CNPJ ou CPF, e nós mostramos isso no Ruiz. Isso é uma coisa que pode parecer esquisita, mas está violando a privacidade. Não, você fez um ato público, você está numa rede e você tem um domínio que é seu. Né? Você tem um domínio Fernando com BR. Eu também sou Fernando, ele também é Fernando. Como é que eu sei que esse Fernando não sou eu? Quer dizer, como é que eu sei que alguém que escreveu coisas horríveis no domínio Fernando com BR é um outro Fernando que não eu? Né? Você tem que desambiguar isso aí até para a proteção dos demais Fernandos. Porque senão um Fernando faz uma coisa horrível e todos os Fernandos pagam o pato. Então a gente mostra isso aí, quem entrar no Ruiz pode pegar dados de todos os domínios registrados debaixo do BR. Isso é uma característica desde o começo da rede brasileira, e era assim lá fora também, mas agora eles inventaram outro esquema que você contrata um cara que faz o serviço de proxy, é uma espécie de intermediário. Se você contratar um proxy, você paga um pouco a mais e ele põe o nome dele lá. Isso é uma espécie de
laranja. Os domínios brasileiros custam R$30, alguns custam 15, alguns custam 10 e alguns são grátis. Por exemplo, se quiserem registrar NOM.br, debaixo de NOM.br, porque é de nome, ele custa R$10 por ano, mas tem que registrar 3 anos pelo menos, que é R$30 também. Mas você ganha 3 anos. Né? Pouca gente usa o NOM, porque é um domínio que usa 4 níveis, mas isso... Olha aí, a pergunta que fizeram para Kelly. Domínios não pagos, após 6 meses, vão ao processo de liberação. Nós aguentamos o que dá para ver se o cara se arrepende, descobre que queria o domínio e volta. Porque senão você acaba tendo que liberar e alguém pega aquele domínio. Digamos que é o domínio seu familiar, com a fotografia dos filhos, do cachorro, todo mundo estava acostumado a ir lá. Aí você não pagou, perdeu o domínio, veio um outro cara que é uma empresa de conteúdo adulto, botou uma opção de coisa horrível lá. O seu amigo depois, vou entrar no site dele, que coisa horrível. Quer dizer, por quê? Porque mudou o contexto, mudou o dono. Então, não é bom esse tipo de coisa. A gente mantém o segundo nível fechado para ter semântica. Então, aí tem domínios para pessoa jurídica, domínios para pessoa jurídica restritos. Né? Por exemplo, GovBR é pessoa jurídica, mas é só o governo, né? Domínios de pessoas jurídicas especiais, JusBR, BBR, eu sempre falo do BBR, vou falar de novo. BBR é um domínio de bancos que tem DNSSEC. Usem o BBR em vez do COMBR, se querem usar o banco, a Itaú, usem itaú.b.br, santander.b.br, é melhor do que COMBR, porque ele vem com assinatura DNSSEC e você não corre o risco de escrever um nome ligeiramente errado e cair num site de phishing. Tem muito phishing bancário aí. Os bancos não anunciam isso aí, mas existe e funciona há uns 4 anos. O que eu falei do non-blog e tal é para pessoa física, profissionais liberais, universidades, etc. e tal. O outro serviço que a gente faz, que é do Septro, a gente faz pontos de troca de tráfego. Aqui são os pontos de troca de tráfego que nós temos. Temos 22. O ministro disse que precisa fazer ponto de troca de tráfego no país, nós temos 22. Então alguém não sabe do outro lado o que está acontecendo. Há um problema de informação aqui, mas alguma coisa não funciona muito bem. Esse é o PTT de São Paulo, que é maior. A gente no agregado, a gente é quarto, quinto do mundo em termos de troca de tráfego, bastante pesado a troca de tráfego. Você vê aqui, então todo mundo que faz parte, que é o próprio NIC, a Vivo, a USP, a Embratel, a Algar, Host Location, a Americanet, Local Web, Divel, todo esse pessoal troca tráfego. O que é um ponto de troca de tráfego? Digamos que a OAB contrata a banda internet para ligar o prédio da OAB na internet e ela descobre que ela usa uma boa parte da banda para ir até o Largo São Francisco, para a Faculdade de Direito. Ela vai dizer, olha, em vez de eu contratar 10 mega e eu usar 5 mega para ir para o Lago São Francisco, eu vou contratar só 5 mega e vou ligar uma linha direta daqui até o Lago São Francisco, de forma que eu não preciso pagar essa banda, porque eu já sei que tem essa banda, é como o PBX, né? Quando eu quero ligar para a secretária, eu não gasto impulso telefônico, eu uso a rede interna. Então, por que não fazer isso na internet também? Então, numa área metropolitana, você tem locais como esses todos aqui, que se você se ligar a eles, você pode negociar a custo zero, com os outros participantes, troca de tráfego. Então, se eu estou ligado aqui e eu tenho muito tráfego que vem da local web, eu posso dizer, olha, em vez de eu contratar a Vivo ou a Telefônica para ir para lá, vamos trocar pelo PBX. É tudo uma extensão do mesmo PBX. Então, isso funciona bem em áreas locais. Isso não dá para ir até o Rio Grande do Sul. Mas em cada área metropolitana você pode ter essas estruturas que permitem a economia no custo do tráfego, permitem melhor tráfego, porque é mais rápido isso do que ficar andando pela rede para chegar de um lugar para o outro, e permitem, além de tudo, segurança, porque se der pau na sua conexão com a Vivo, você pode mudar para Embratel ou para Telefônica em 5 minutos. Você pega o telefone, desliga dali, liga ali. Pronto, né? Porque isso é um PBX interno. Essa é a localização dos PTTs de São Paulo, a maioria fica ou no Pinheiros ou na direção do Centro Velho, tem bastante coisa aqui no Centro Velho, e tem o pessoal que está lá em Barueri e Alphaville, lá do outro lado. Essa é a curva diária, e aí eu vou fazer um comentário interessante, eu deixei essa curva aí. Essa é a curva diária, né? A curva diária tinha um pico por volta das 11h30, e depois tinha um pico maior às 4 da tarde, e depois ia caindo até ficar bem pequenininha de noite. E ela era grande de segunda a sexta, era pequena no sábado e bem pequena no domingo. Bom, mudou completamente. Atualmente, o pico dela é às 9 da noite, como vocês podem ver aí, né? Tem mais tráfego às 9 da noite do que às 4 da tarde, que era o pico anterior. E domingo é um dos dias de maior tráfego, né? Então o tráfego não tem domingo quanto segunda. Às vezes é maior até do que segunda. Por que isso? Porque parte do pessoal que troca tráfego no PTT trouxe para lá, por exemplo, coisas como Netflix, que é vídeo, né? Então o pessoal vai na casa dele, das 9 da noite, e assiste vídeo pela internet, né? Ou assiste filmes. Então a curva de tráfego mudou, porque entrou uma componente não simplesmente comercial, que abria no horário comercial e fechava no horário comercial, mas ao contrário, coisas que se esticam além do horário comercial e até eventualmente passam do topo fora do horário comercial.
O CERT faz esse negócio de segurança, nós acabamos de lançar mais um fascículo, aqui tem alguns fascículos aí, fascículos sobre golpes, malware, ataques, tem mais uns 8 aí que eu não botei na tela, e tem uma cartilha que foi gerada no final do ano passado, que é a nova versão da cartilha, que é um sucesso, o pessoal da Unesco traduziu, tem tradução para o espanhol, quer dizer, isso tem funcionado muito bem com o dinheiro do registro que a gente redireciona. E aí o último grupo, que é o CETIC, ele gera estatísticas, né? Então, estatísticas sobre a internet, a gente tem mais ou menos 8 anos de estatísticas sobre a internet. Essa, por exemplo, é crescimento de computador em casa, né? Aqui tem, por exemplo, quantos domicílios tem acesso. Isso, mas isso está tudo disponível no site cetic.nic.br, onde estão essas estatísticas todas aí. Geram um custo bastante grande, tem que contratar Ibope, Ipsos, e é caro fazer esse negócio. A última que saiu é o programa chama Kids Online, TIC Educação e Kids Online. Então aqui, por exemplo, a TIC Educação mostra qual é a banda que as escolas em geral contratam. As escolas públicas, por exemplo, tem um pico lá na região de 1 megabit. As privadas têm um pico um pouco mais alto, na região de 8 megabits. Quer dizer, a curva das privadas é mais, digamos, farta em bits por segundo do que as públicas. Um dado, né? Aqui a pesquisa sobre Kids Online que a gente fez em estrita observância dos padrões do que é a definição disso mundialmente. Então, esse é um processo que na Inglaterra existe. O Kids Online pega de 9 a 16 anos, nós fizemos exatamente isso, e fizemos as perguntas que eles fazem para poder comparar o Brasil com os outros países. Se você faz uma pesquisa que não segue padrões e protocolos, você não consegue comparar isso aí. Quer dizer, como é que estão as crianças no Brasil comparadas com as crianças na Inglaterra? Se não for a mesma faixa etária, não dá para comparar. Então essa é a mesma faixa etária. E aqui tem várias perguntas, quando você usa o computador, quando você deixa de usar, etc. e tal. E o interessante dessas perguntas é que a gente pergunta para o pai e para a criança. Então, por essa curva, por exemplo. A criança está respondendo em azul e o pai em vermelho, né? Em geral as coisas são bem próximas, mas vejam, na casa de amigos, o pai acha que 21% das vezes os pais acham que ele acessa na casa de amigos. Aí eles dizem, não, acessamos 34%. Então, eles acessam mais na casa de amigos do que os pais pensam, né? E aqui, por exemplo, está tudo mais ou menos sincronizado. Tanto os pais quanto os filhos dizem que no quarto da criança que acessam. Na rua, por exemplo, os pais acham que a criança acessa mais do que o filho acessa menos na rua do que o pai acha. Em suma, esses são dados que dá para olhar, para tirar algum tipo de conclusão. O que mais tem aqui de interessante? Isso aqui também é interessante, veja. Aqui perguntaram para os pais quem acha que o seu filho pode ter sido incomodado pela rede, de algum risco que a rede tenha trazido para você. E os pais estão tranquilos, sei lá, 6% acham que pode ter um risco, mas 89% dizem que está tudo bem, né? Aí você pergunta para os filhos, muda. Os filhos dizem que 72% tem risco, tá certo? E 26% não tem. Então, isso mostra que tem mais consciência dos riscos da internet nos filhos do que nos pais, estranhamente, né? Bom, e aí vem mais um monte de coisas aí. O escritório W3C cuida de padrões. Em relação ao futuro, eu cito uma frase do Alan Kay, dizendo que a melhor forma de prever para onde vai o futuro é fazê-lo, né? Inventá-lo. E finalmente eu termino com esse negócio aí, dizendo que é fundamental que a gente batalhe pela aprovação do Marco Civil, que vai tentar garantir privacidade, vai tentar garantir neutralidade e a responsabilização certa da cadeia, a responsabilização do real autor do problema e não do pessoal no meio. E é isso. Muito bem. Obrigado.